Mateus 24. Nós vamos ler versículos 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Amém? Eu lhe trouxe uma outra tradução, versículos 3 e 4, tradução da linguagem de hoje, diz assim: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular: Conte para nós, quando é que isso tudo vai acontecer? Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo que o Senhor voltar e de tudo acabar? Jesus respondeu: Tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Bênção. Eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra que eu tenho, na verdade, eu fui despertado esses dias. Não lembro a situação, mas estava voltando de algum lugar com os meus filhos. Eu tenho 2, Daniel está com 12 anos, e Elisa com 7. E as crianças de hoje não são como as crianças da minha época. Não são. Não adianta querer achar e fazer qualquer tipo de comparação que é completamente diferente, né? E aí, a gente estava vindo no carro, aí de repente, a Elisa, 7 anos, virou para mim e falou assim: Papai, o Natal está chegando? Aí, não tem, você está viajando, está pensando em um monte de coisa, um monte de problema. Aí, de repente, ela faz essa pergunta: Papai, o Natal está chegando? Eu aterrissei na hora, parei todos os meus pensamentos, pensei: lá vem bomba. Né? Porque, normalmente, né, vem esse tipo de pergunta, já vem acompanhar. Não, porque eu quero isso de Natal. Aí eu já fiquei esperto. Quando ela fez essa pergunta, minha filha, aí eu tentei achar uma resposta para ela, porque os dois, tanto Elisa quanto Daniel, são extremamente ansiosos. Aí eu pensei, qual a resposta dela? Falei: olha, isso deve ter uns 10 dias. Falei: minha filha, não está tão perto não. Eu pensei, se eu falo com ela que faltam uns 2 meses, ela não tem noção de tempo ainda, dia, semana, mês, mas ela tem noção de número. Se eu falo 2 meses, ela vai pensar: então está chegando. Aí eu usei uma outra estratégia, falei: não, faltam 60 dias. 60 é muito maior, o número ela já entende. Faltam 60 dias. Aí ela: tá bom. Aí eu, não sei o que ela ia perguntar não, mas, né, se ela se confortou, né, acalmou, né, eu acho que minha estratégia funcionou. Mas eu fiquei curioso, eu falei: mas por que você está perguntando, minha filha? Não, porque eu estou vendo Papai Noel já sendo pendurado nas ruas. Aí eu prestei atenção, falei: é verdade. Eu comecei a prestar atenção, isso deve ter uns 10 dias que ela fez essa pergunta, e o comércio, os shoppings, até as lojas, né, de bairro, as praças, né? Aqui, quem vai aqui no parque da cidade, já tem um monte de coisa de Natal. Eu vindo para cá, já vi um monte de pisca-pisca espalhado nas fachadas das casas. E eu falei: caramba, eu não tinha prestado atenção. E, irmãos, se tem uma coisa que eu sou, é desatento. Eu já fui mais. Né? Então, para quem não me conhece, eu já deixo explicado, que explica, mas não justifica, mas já vou deixar explicado: eu sou desatento.
Se por acaso alguém passar por mim na rua e falar que eu nem olhei, não, é normal, tá? Eu tenho essa capacidade de passar, andar na rua, sem prestar atenção em detalhes. Várias pessoas já falam assim, não, eu te vi em tal lugar, você nem me viu. Eu falo, eu tenho essa capacidade. Não é qualidade nenhuma, é defeito, mas é uma capacidade que eu adquiri ao longo dos anos. E eu não estava prestando atenção nisso. Quando ela fez essa pergunta, eu comecei a reparar e, apesar de estar faltando muitos dias, o Natal está chegando. E ainda bem que eu acabei usando essa estratégia de falar com ela de 60 dias, porque quando eu falo com ela as coisas, né, ela fica fazendo contagem regressiva. Então quer dizer que faltam... Quantos dias agora, papai? Faltam 46 dias, Elisa. Tá bom. Aí ela sossega, ela pergunta vai demorar mais uma semana para me perguntar de novo. Se eu falasse que era 2, com certeza todo dia ela me perguntar, mas pai, 2 já passou. Eu falei, não, minha filha, 2 meses. Então, funcionou essa estratégia, mas ela fica em contagem regressiva. E eu fiquei pensando, meditando na palavra de Deus, e olhando tudo que nós estamos vivendo, passando, nós também estamos numa contagem regressiva. Né? O que está acontecendo, o que nós vemos acontecer, são anúncios, são prelúdios de um acontecimento que vai marcar a história desse mundo. Só que ele não vai acontecer todo ano como é o Natal. Ele vai ser único. Vai acontecer, vai marcar a história de toda a humanidade. Estou falando da volta de Jesus. Muito em breve isso vai acontecer. E tudo o que está acontecendo, fazendo alusão a essa pergunta, desse diálogo que eu tive com a minha filha, a decoração de Natal está chegando, mas não é Natal. Estamos no Natal? Não. Mas o Natal está chegando, não está? Contagem regressiva, faltam 46 dias. Se eu não errei nas minhas contas, hoje é dia 9, o mês tem 30, 21 mais 25, 46 dias. Amanhã vai ficar faltando 45. O que está acontecendo no mundo é o prelúdio da volta de Jesus. Ainda não é a volta dele, mas são dias que antecedem a sua volta. São sinais, assim como a decoração de Natal está anunciando, o Natal está chegando, as coisas que estão acontecendo no mundo estão nos dizendo, Jesus está voltando. Tudo o que está acontecendo no mundo, irmãos, não se espante com... Ontem, hoje, completaram 32 dias, 1 mês e 2 dias, que começou outra guerra no Oriente Médio. Israel foi atacado, no dia 7 de outubro, por uma organização terrorista, e o mundo inteiro está mobilizado, mas tem mais de um ano que uma outra guerra também mobilizou o mundo, da Rússia contra a Ucrânia, e isso tudo são sinais, são prelúdios, são eventos que estão nos despertando, ou pelo menos deveria estar nos trazendo o mesmo sentimento de que essas decorações natalinas. O Natal está chegando, o que eu vou comprar para os meus filhos? O que eu vou fazer na ceia de Natal? A gente já começa a pensar nessas coisas, para os meus netos, onde é que eu vou passar o Natal? E um ano novo, depois tem um ano novo, como é que vai ser? A gente já começa a planejar essas coisas, porque essas lembranças que são colocadas são exatamente para isso. Tem todo um cunho comercial, é fato isso. Irmãos, os acontecimentos do mundo deveriam provocar em nós o mesmo sentimento. Nada do que está acontecendo é à toa. O mundo está em guerra, a economia, como o pastor Tiago acabou de dizer, os países estão perdidos, a economia está numa rota de colisão. Não se enganem com o que a gente vê por aí de números, de bolsa, nada disso representa a economia que nós sentimos no bolso. E tudo isso é muito simples e fácil de se manipular. É só entender um pouquinho de economia que a gente consegue descobrir o que de fato está acontecendo. Então, nós estamos vendo o mundo caminhar para algo que vai marcar a história da humanidade. E isso já aconteceu. A Bíblia nos traz um relato de um evento que foi marcante, com a mesma magnitude, com a mesma grandeza.
quando a gente olha para a Bíblia, nós vamos descobrir, nós vamos ver que teve um evento, como eu disse, da mesma magnitude. Que evento foi esse? O nascimento de Jesus. Nós ouvimos aqui uma palavra, meditamos ao longo da semana, do texto, que nós não nos envergonhamos do Evangelho. Que Evangelho é este? Jesus Cristo. E este evento foi o primeiro grande evento que marcou a história da humanidade. Tanto marcou, que a pessoa pode dizer que ela não acredita em Deus. Ela pode negar que Jesus pode fazer tudo. Mas quando ela vai para a história, ela tem que admitir que as coisas aconteceram antes ou depois de Cristo. Por mais que ela não acredite em Deus, a história comprova que tudo, e é referência, acontece antes ou depois de Cristo. Foi o primeiro grande evento, e nós vamos para a Bíblia, e nós vamos ver que isso já estava, os sinais estavam claros, as palavras estavam sendo ditas, as mensagens estavam sendo anunciadas, os eventos estavam acontecendo, as pessoas talvez não estavam percebendo, até porque nós vamos ver que por mais que tenha sido um evento marcante, como vai ser a volta de Jesus, a sua segunda vinda, foram diferentes. Primeiro sinal que a Bíblia fala sobre o nascimento de Jesus, que ele seria descendente de Davi. O profeta Isaías, o profeta Jeremias, Isaías no capítulo 11, versículo 1, ele fala o seguinte: então brotará um rebento do toco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Jeremias também fala sobre isso. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e procederá sabiamente, executando o juízo e a justiça na terra. E diversos outros profetas, eles falavam que o Messias, o nascimento de Jesus, viria da descendência de Davi. Vários profetas. Só que as pessoas, o tempo foi passando, os afazeres foram chegando, e eles não ficaram atentos a isso. Dias antes, muitos dias antes de Jesus ser crucificado, ele entra em Jerusalém, acompanhado por uma multidão. E o que a multidão falava? O que a multidão falava? Hosanas ao filho de Davi. A própria multidão, o próprio povo já estava reconhecendo Jesus como sendo da linhagem de Davi, só que eles não conseguiram ligar os fatos. Os profetas haviam anunciado, diversas profecias haviam sido ditas, e quando chega o próprio Cristo, eles não reconhecem. A profecia, a palavra de Deus também nos anuncia, e Miqueias vai falar sobre isso, que o Messias, ele viria de uma cidadezinha simples. Miqueias capítulo 5, versículo 12, ele fala o seguinte: mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre as milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Deus já havia falado, olha, o Messias vai nascer numa cidadezinha pequena, em Belém, que de tantas outras ela não se destaca, mas foi a que Deus escolheu. Quando Jesus nasce em Belém da Judéia, ele foi reconhecido por ser um belemita, mas as pessoas não conseguiram perceber que o grande evento que a palavra de Deus vinha anunciando estava acontecendo diante dos seus olhos. O Messias estava ali, e eles não conseguiram perceber. Outro sinal foi quando Isaías, no capítulo 7, versículo 14, ele fala o seguinte: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. Quando Maria, lá no livro de Lucas, ela é visitada por um anjo, e ela recebe a informação de que ela geraria o filho do Deus Altíssimo, mesmo não tendo nenhuma relação. Irmãos, não dava para esconder isso da sua família, e ela não conseguiu esconder. E por que essa notícia não correu o mundo?
Por que as pessoas numa cultura tão conservadora como era antigamente, porque isso não criou uma repercussão ainda maior? As pessoas não conseguiram associar o fato de que Deus estava trabalhando. Eu tenho um texto da Bíblia que me chama muita atenção, que é a construção do Templo de Salomão. Vocês já leram como é que funcionou aquela construção? Eu estava percebendo, estava tentando entender, as pedras eram muito grandes. A construção foi algo muito grandioso para a época. Hoje, com os equipamentos que nós temos, a tecnologia que a gente tem, construir um templo daquele era simples, é fácil. Temos obras muito maiores do que essa. Existem obras que são muito mais suntuosas, mas para aquela época, sem toda a tecnologia, sem a revolução industrial ter acontecido, era tudo muito mais complexo. E a Bíblia fala, depois vocês prestem atenção lá no livro de Crônicas, que no canteiro de obras, aonde de fato o templo estava sendo erguido, não se ouvia barulho de ferramenta. Não se ouvia. As pedras e todo o material que Salomão comprou dos países vizinhos, elas já vinham trabalhadas, e quando chegava no local, elas eram apenas encaixadas, elas eram montadas como um quebra-cabeça, de modo que a Bíblia fala que no local não se ouvia barulho de ferramentas. Hoje a gente passa, com toda a tecnologia que a gente tem, você passa em qualquer obra, você ouve talhadeira, furadeira, serra elétrica, é uma barulheira. Com toda a tecnologia, para fazer uma grande obra, é um barulho infernal. E naquela época uma grande obra foi erguida sem se ouvir barulho nenhum. E eu fico pensando, como Deus é maravilhoso. Deus fala e Deus faz grandes coisas, e às vezes a gente não percebe, porque Deus muitas vezes trabalha em silêncio. Os acontecimentos da primeira vinda de Jesus, ou seja, do seu nascimento, muitas coisas aconteceram e as pessoas não se aperceberam. As profecias estavam se cumprindo, as coisas estavam acontecendo e eles não estavam atentando para o fato de que um grande evento já tinha acontecido. O Messias estava entre eles. Aquele que todos os profetas falaram, que os sacrifícios da lei mosaica apontavam, tudo havia se cumprido. Jesus estava com eles. Nem os seus discípulos conseguiram compreender a grandeza disso. Esse foi o primeiro grande evento da palavra de Deus. E nós estamos agora vivendo os dias que antecedem o segundo grande evento, que é a volta de Jesus. Só que diferente da primeira, a primeira vinda, ou seja, o nascimento de Jesus, foi um processo. O povo não se apercebeu. Jesus nasceu, cresceu, ficou entre eles, iniciou o seu ministério, teve um período de 3 a 4 anos, depende da linha de interpretação do seu ministério, e as pessoas não enxergaram Deus. A segunda volta de Jesus não vai ser assim. A segunda volta de Jesus, ela vai ser completamente diferente. Se na primeira foi um processo, como Paulo escrevendo aos Gálatas, ele fala o seguinte, Gálatas 4, versículos 4 e 5, mas vindo à plenitude dos tempos, ou seja, quando tudo estava pronto, quando o processo estava completo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção dos seus filhos. Foi assim a primeira. A segunda, o próprio Jesus fala lá em Mateus 24, 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. A primeira vinda foi um processo, a segunda vai ser num abrir e fechar de olhos. Na primeira, as pessoas tiveram como enxergar, eles tiveram como participar. A segunda, nós temos que estar prontos, porque pode ser a qualquer dia e a qualquer hora. Na primeira, o povo de Israel conviveu com Jesus durante 30 anos, irmãos.
Ele cresceu, foi educado, teve toda a educação. A segunda, nós temos que ver com ele hoje. Nós temos que recebê-lo hoje, andar com ele hoje, porque a gente não sabe que dia que vai ser. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, num abrir e fechar de olhos, ele vem buscar a sua igreja, na sua segunda vinda, e eu vou explicar isso, porque é importante a gente separar, quando a gente fala da volta de Jesus, dois temas importantes. Primeiro, a igreja e Israel são duas coisas distintas. Vamos ter o culto da colheita, a festa das colheitas, que é diferente das festas das colheitas do Antigo Testamento, né? Até para a gente separar, Israel e igreja são completamente diferentes. E arrebatamento da segunda volta. São duas coisas diferentes. Por que é importante a gente saber disso? Porque tudo que está acontecendo no mundo está nos anunciando. Jesus está voltando. Mas antes dele voltar vai acontecer algo. Nós vamos ser raptados. Nós vamos ser arrebatados. Nós vamos ser arrancados deste mundo. Por isso que a nossa vida tem que ser contínua. Porque a gente não sabe quando que vai ser o arrebatamento. A segunda vinda a gente já sabe. Vai ser 7 anos depois do arrebatamento. Agora, quando que é o arrebatamento? Não sei. 7 anos ou 3 anos e meio, depende da linha de interpretação, mas já tem um tempo definido, a segunda vinda de Jesus, pós o arrebatamento. Então nós precisamos entender, e tudo que está acontecendo está apontando, assim como a decoração de Natal está dizendo, o Natal está chegando, os fatos do mundo estão dizendo, Jesus vem buscar a sua igreja. E aí, por que tem que entender Israel e a igreja? Porque todos os preparativos do mundo é para Deus voltar a tratar com Israel. Estavam aqui na aula de domingo, quando o pastor Joás falou sobre a 70ª semana de Daniel? Pois é. Tudo o que está acontecendo é o preparatório para este período. Por isso que nós precisamos ficar atentos e entender que a segunda volta de Jesus, além de estar nos anunciando, ela vai ser bem diferente da primeira. Uma outra coisa que diferencia esses dois grandes eventos. A primeira, era preciso crer. As pessoas precisavam entender as profecias e acreditar que aquela criança era o Messias. Que aquele homem, nascido numa cidadezinha pequena, seria o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eles tiveram que crer, usar da sua fé. A segunda volta de Jesus, irmão, pode crer ou não crer, ele vem. Você pode não acreditar, ele vai vir. Você pode falar que a sua fé não é tão grande para isso, não importa. Ele vem buscar a sua igreja, ele vai voltar. No arrebatamento nós nos encontraremos com ele nos ares. Nós seremos transformados, como diz Paulo, e nós vamos encontrar com ele nas nuvens. E depois disso nós voltaremos com ele, na sua segunda vinda, quando ele vier reinar. E todos os acontecimentos do mundo nos mostram que estes eventos estão próximos de acontecer. Por fim, a primeira vinda foi tranquila. Quem viu o nascimento de Jesus? Além de José e Maria? Alguns pastores? Alguns reis magos? Quem mais? Alguns bichos. Mas ninguém. E a sua segunda vinda? A segunda vinda, o próprio Jesus fala lá em Mateus 24. Não vai ser tão calma assim. A partir do versículo 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. A decoração de Natal anuncia, o Natal está chegando, mas ainda não estamos no Natal. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Quase todos, em algumas traduções. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo.
estamos numa contagem regressiva. Quanto falta eu não sei, mas cada dia que passa está mais próximo de Jesus ir buscar a sua igreja. Estes sinais, eles estão acontecendo, é o preparatório, irmãos, para a cena da segunda volta de Jesus. Antes, nós vamos ser arrancados daqui, nós vamos encontrar com Ele. Por isso precisamos estar atentos a estes sinais, precisamos ver que sinais são esses, o que está acontecendo no mundo, quando a gente olha para o nosso redor. Tem um sinal, talvez o principal deles, segundo os mais entendidos de profecias escatológicas, que eu já falei aqui para mim, escatologia da igreja, esse é o meu pensamento. É muito bom conhecermos, muito bom. Mas para mim, escatologia da igreja acaba com o arrebatamento. Eu não quero saber o que vai acontecer aqui depois do arrebatamento. Eu quero estar no céu. Eu quero estar no céu, irmãos. Vai ser no meio da grande tribulação, vai ser no final, não importa. Eu quero subir no arrebatamento. A teologia, a escatologia para mim acaba no arrebatamento. E quando vai ser o arrebatamento? Não sei. Qualquer hora, qualquer momento. Os sinais anunciam a segunda volta, o arrebatamento acontece antes, então, eu preciso estar atento, porque pode ser em qualquer momento. E, de novo, não importa se vai ser no meio, no final ou depois da grande tribulação, que existem várias correntes teológicas. Irmãos, eu quero subir, eu quero encontrar com Cristo nas nuvens, e tudo nos mostra que Ele já volta. E o primeiro grande sinal não aconteceu há pouco tempo atrás. Pelo contrário, quem é bom de matemática faz a conta, 2023 para 1948, quantos anos? 52 com 23, 75. 75 anos. 14 de maio de 1948. Foi o primeiro grande sinal do arrebatamento da igreja. O que aconteceu nessa data? O reconhecimento na ONU da criação do Estado judeu. Isaías profetiza, pode uma nação vir a nascer um dia? Pode, Deus fez nascer, no dia 14 de maio. Foi o principal evento que marca. Por quê? Porque todas as profecias bíblicas, Mateus 24 e 25, os textos de Paulo escritos aos irmãos da Tessalônica, o livro do Apocalipse, tudo acontece a partir de um Estado judeu existindo, uma nação Israel conjunta. Então era importante, era fundamental que isso acontecesse. Isso já aconteceu há 75 anos atrás. Primeiro grande sinal da volta de Jesus, Israel se reorganiza como nação. De lá para cá, todos os eventos são apenas complementares. Por exemplo, Ezequiel, leia Ezequiel em casa, 38 e 39. Ele vai falar de 3 nações que se organizam num sistema, numa cúpula, contra o Estado judeu. Israel, em Ezequiel 37, se reorganiza. Em 38 e 39, Deus usa o mesmo profeta para falar que depois dessa reorganização, algumas nações se juntariam, se uniriam para lutar contra Israel. Se há 75 anos atrás o Estado judeu foi formado, o que essas nações fizeram de lá para cá? Elas seriam chefiadas, elas seriam organizadas por um povo que hoje chama-se Rússia. Ezequiel 38 e 39. Desde 2011, o governo russo tem articulado com países árabes uma liderança informal. Dado que no Ocidente os Estados Unidos exercem essa liderança, no Oriente, desde 2010, 2011, que a Rússia vem articulando politicamente ser a líder do Oriente. Países como Irã, Líbia, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Sudão, eles concordaram e se aliaram à Rússia. Todos estes países estão preditos em Ezequiel 38 e 39, que se levantariam contra Israel em aliança para tentar destruir o povo de Deus. Está lá. Desde 48,
o primeiro grande sinal de que Jesus está voltando já foi dado. De lá para cá, as demais profecias no cenário geopolítico vêm se cumprindo. Mais recentemente, como eu falei, há 32 dias, iniciou uma guerra. O povo palestino contra os judeus. Quem é a nação que é a maior defensora do Estado palestino? A Rússia. Que Ezequiel lá atrás já havia chamado esse povo, falando que eles se levantariam contra o povo de Deus. Só que o que eles não sabem, e a palavra de Deus é categórica em afirmar, que depois de Israel reorganizado como nação, Deus garantiu, ninguém destrói. Deus afirmou que depois que Israel tivesse reorganizado, jamais seria arrancado. E eles vão tentar, estão tentando. E para nós o que isso quer dizer? Decoração de Natal. O Natal está chegando. Jesus está voltando. Ainda não é o fim, mas Jesus está voltando. Tudo isso está acontecendo não é por acaso, irmãos, é porque Deus ele é fiel e a sua palavra se cumpre nos mínimos detalhes. Não é por acaso que há essa divisão geopolítica. Deus tem tudo na palma das suas mãos e nada acontece sem que não esteja de acordo com a sua vontade. Para nós como igreja, serve de alerta. A segunda vinda de Jesus está próxima. Porque Israel vai ser cercado, lá em Apocalipse fala isso, leia Apocalipse de 4 ao 19, e você vai ver que Israel vai ser cercado pelas nações vizinhas, os seus aliados não terão força contra as nações que vão se levantar contra ele, e eles vão clamar por socorro, e vão reconhecer que Jesus é o Messias, quando eles não tiverem mais saída nenhuma, aí Jesus vem, é a sua segunda volta, aí ele vem em terra, e vai reinar, só que antes disso, nós já estaremos com Ele lá, desfrutando das bodas do Cordeiro, receberemos o nosso galardão, cearemos com Ele, e ficaremos com Ele em festa, até o dia que Ele vier, porque quando Ele vier, a igreja virá junto, porque nós reinaremos com Ele. Não só a política, não só o cenário geopolítico, Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, ele fala, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A natureza geme, clamando pelo fim das coisas. Nem a natureza aguenta mais, irmãos. Semana passada teve um temporal em São Paulo, vocês viram? Hoje eu não li a reportagem, mas eu li uma manchete que foi emitido um alerta de uma onda de calor para 5 estados brasileiros, que é acima da média histórica. Pô, choveu, um vendaval em São Paulo, quebrou tudo, alagou, inundou, agora vem uma onda de calor. O mundo não sabe mais para onde ir, irmãos. A natureza está clamando. Ora vem, Senhor Jesus. Volta logo, acaba logo com isso. Um outro sinal que está acontecendo e a gente às vezes não percebe, esse é intimamente ligado ao arrebatamento. Todos os demais, cenário político, geopolítico, a natureza, esse também, dizem respeito à segunda volta de Jesus, como eu falei. Mas serve para nós de alerta, porque antes disso tem um arrebatamento. Então, por isso que a gente precisa ficar esperto com isso. Mas este sinal, ele é intimamente ligado ao arrebatamento da igreja. Que sinal é esse? Não vou chamar de esfriamento, mas eu vou falar do cenário espiritual. Por que eu não vou chamar de esfriamento? Irmãos, nunca tivemos, pode ser que eu esteja enganado, mas nós nunca tivemos um fervor espiritual, como nós temos hoje. Tanto do lado bom quanto do lado ruim. Você vê que abre uma igreja, lota, novidade, o pessoal está ávido, está querendo
está sedento por algo que preenche este vazio. Então tem um lado positivo e tem um lado negativo, que é exatamente as heresias, esse monte de falsos profetas, esse monte de coisa que tem acontecido, que tem deturpado e levado as pessoas para longe de Deus ao invés de aproximá-los. Mas esse cenário espiritual é um sinal claro da volta de Jesus. É um claro sinal de que nós precisamos ficar atentos, que essas coisas estão nos anunciando que Ele vem. Tem um sinal que é ainda mais claro. Paulo, escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, ele fala o seguinte, versículos 1 a 4. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Parece que Paulo escreveu isso ontem. Isso é sinal de uma geração que está próxima de ver um acontecimento que vai marcar a história da humanidade. Por fim, Daniel falava sobre isso, o avanço da tecnologia. Já pararam para pensar que era surreal pensar que eu, pelo menos, não sou tão velho assim. Aliás, diga-se de passagem, no final do ano ele é muito bom, não só pelo Natal. Porque entre o Natal e o Ano Novo tem um evento que marca também a história. No dia 29 de dezembro. Um evento marcante. Que eu sofri a vida inteira, né? Porque ganhava só um presente. Desculpa, não, é um presentinho melhor, porque... Mentira, irmão. Depois que eu virei pai, eu descobri que isso era mentira. 42 anos não é tanto tempo assim. Eu me lembro que quando eu era jovem, 18, 19 anos, nunca, irmãos, a minha internet era aquela discada, que você fazia aquele barulhinho para conectar, usava o fio do telefone para poder conseguir, demorava horas para poder carregar a página do Explorer. Hoje existem profissões como, por exemplo, o influencer. Eu nem sei nem o que o influencer faz. Não faço a menor ideia, nunca li. Sei que ele ganha dinheiro fazendo propaganda, para mim é marketing, mas é uma profissão. E assim como ela, existem diversas outras profissões que foram criadas, dada a influência, a evolução tecnológica. Lembra de eu falei da construção do Templo de Salomão? Irmãos, dá para imaginar que naquela época eles poderiam ter noção que existiria um equipamento hoje chamado guindaste, mecânico, hidráulico, elétrico, cheio de parafernália, né, que a pessoa consegue içar uma carga dependendo do tamanho de 200, 300, 400 toneladas. Um homem consegue fazer isso com um toque num controle, num joystick. E assim existem diversas coisas que a tecnologia trouxe e que mudou a nossa forma de viver, de fazer, de falar, de relacionar com as pessoas, irmãos. Tem pessoas que têm amigos, eu nem sei se tem ainda essa rede, Facebook existe? Eu não tenho rede social. Facebook, é seguidor, Instagram é seguidor? Tem pessoas que têm milhares de seguidores, pergunta quantos que ele conhece pessoalmente. Quantos ele se relaciona, assim, de encontrar na rua, dar um abraço. De ir na casa tomar um café. Mudou a nossa forma de relacionar. A tecnologia mudou o mundo inteiro. E isso é um sinal de que Jesus está voltando, porque Ele falou que a tecnologia avançaria de uma forma tão assustadora que nós nem perceberíamos. Tem um filme, eu esqueci, de um robozinho que ele não fala nada, o filme inteiro. Já tem uns 10 anos esse filme. Oi? O Wall-E. Eu, quando assisti aquele filme, não é filme para criança. Tem 20 anos já ele.
Quando eu assisti ele, eu falei, caramba, mas ele estava retratando a realidade. As pessoas andavam naquela nave espacial sem se conhecer, só na telinha no monitor, só engordando, crescendo, barriga e ficando doente e não se relacionando. E é o que a gente vive hoje. A forma de se relacionar, de conviver com as pessoas. Irmão, o que é isso? É a decoração de Natal que está sendo colocada na rua. Só que ainda não é Natal. Jesus está voltando. Ele ainda não voltou. Mas os sinais estão sendo dados. Os alertas estão sendo emitidos. Ele tem nos deixado claro que ele vem buscar a sua igreja. O mundo, estes acontecimentos só comprovam que ele é fiel e a sua palavra está cumprindo. Ele vem buscar a sua igreja. Israel vai ser apertado? Vai ser apertado. Esse movimento antissemita que tem crescido vai piorar, porque a palavra de Deus vai se cumprir. Esse é só o começo, isso vai ficar ainda muito pior, não sei quanto tempo vai demorar. Se vai demorar 1 ano, 2, 3, 10, não sei, mas isso tudo, essa campanha de tornar Israel vítima, vai piorar, porque é o que está escrito na palavra de Deus. Mas para nós que somos igreja, nós não somos Israel, somos igreja, precisamos ficar atentos, por quê? Porque antes dele voltar, ele nos tira daqui, ele nos arranca deste mundo, nós o encontraremos nos ares antes disso tudo. E por isso que eu disse que para mim a escatologia acaba com o arrebatamento, ou começa com o arrebatamento, que aí nós vamos viver a melhor parte do Apocalipse, que é estar com Cristo na glória, passando com Ele, enquanto o mundo estiver aqui, sofrendo horrores, até a morte vai ser tirada, as pessoas vão tentar se matar, dado o sofrimento, e não vão conseguir, guerras, doenças, tudo vai estar acontecendo, vai estar um caos aqui, e nós vamos estar com Cristo, ceando com Ele, vendo os nossos irmãos que já passaram e viveram uma vida fiel com Ele, nós vamos nos encontrar com eles. Eu tenho tantas perguntas para fazer para Paulo, tem tanta coisa para falar com Martinho Lutero. Irmãos, eu quero encontrar com Lewis, entender com ele como que ele teve capacidade de escrever a Crônicas de Nárnia. E tantos homens e mulheres de Deus, nós vamos estar com eles. Estamos em contagem regressiva. Isso não é para nos assustar, não é, isso assusta quem está longe de Deus, mas quem está próximo, isso alegra o nosso coração, isso renova a nossa esperança, isso nos mostra que Ele é fiel e a sua palavra se cumpre, tudo que Ele fala vai acontecer, pode esperar, porque Ele é fiel, Ele zela pela sua palavra, irmãos. Enquanto isso não acontece, vamos ficar atentos, vamos ficar alegres, vamos ficar felizes, porque Ele vem. A decoração de Natal está aí, Natal está chegando, mas ainda não é Natal. A volta de Jesus está perto, Ele vem buscar a sua igreja, porque Ele ainda não voltou. Então vamos ficar atentos, regozijando, como no Natal. A gente não fica ansioso para ficar no Natal, para participar daquela ceia, para ganhar presente. Então, irmão, a mesma coisa, vamos ficar com esse mesmo sentimento. Eu quero que Jesus volte logo. Eu quero estar com Ele, eu quero ter o meu corpo transformado. Eu não sei como é que eu vou fazer, eu não sei, eu não faço a menor ideia. Eu vejo o filme da Marvel, eu falo que isso é fichinha, quando nós estivermos com Ele. Que superpoder de super-homem, e esquece isso, irmãos. O que nós não conseguimos imaginar, se um homem conseguiu imaginar isso, então não vai ser assim, porque a Bíblia fala que nós não conseguimos nem imaginar como vai ser estar com Ele, aquilo que não subiu ao coração do homem, aquilo que o homem não conseguiu imaginar, é isso que Deus tem preparado para nós. Então é muito mais maravilhoso, é muito maior do que isso, que nós possamos ter este sentimento. Pai, te louvamos pela Tua palavra, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos mostrado
que a sua palavra ela é fiel e o Senhor vela para que ela se cumpra. E assim, ó Deus, como o primeiro grande evento, o nascimento de Jesus, o segundo também vai acontecer. O Senhor vem, o Senhor vai vir sobre este mundo, mas antes vai resgatar-nos daqui, vai nos levar, vai nos arrebatar, Deus, e nós queremos entender estes sinais e ficarmos alegres, servindo o Senhor com alegria, tendo cada vez mais engajamento e motivação de estar na sua presença, porque sabemos que a qualquer momento nós o encontraremos, nós estaremos com o Senhor, nós cearemos com o Senhor, e nós viremos, voltaremos para reinar contigo. Ó Deus, ajuda-nos, que tudo isso seja para fortalecer a nossa fé, que todos estes eventos sejam para, Deus, nos reanimar, para nos fazer entender que o Senhor é fiel, que o Senhor vela pela sua palavra, e que o Senhor está atento a tudo o que está acontecendo. Muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Muito obrigado. Amém. Sempre que a gente ouve falar da volta de Cristo, dos sinais, isso sempre é um convite para nós estarmos atentos, a não viver uma vida, irmãos, distraída. Esse mundo hoje é cheio de entretenimento, sim ou não? Existem N possibilidades, irmãos, N, de nós nos percebermos distraídos, displicentes, enquanto a vida está acontecendo, enquanto os planos do Senhor estão sendo executados, enquanto as cortinas estão se fechando. Existe a possibilidade de nós vivermos atento a essas coisas, observando os sinais. A cortina está se fechando. Eu estou percebendo. Colossenses 1, acho que 27. Cristo em vós, a esperança da glória. Você pode repetir isso? Cristo em mim, a esperança da glória. Repita isso umas 3 vezes. Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo em mim é a minha esperança de estar na glória. Cristo, de estar com Ele na eternidade. Cristo, de abraçar o Senhor. É Cristo, de conhecer estes irmãos que o Daniel mencionou e tantos outros heróis da fé. Cristo, Cristo em mim, a esperança de andar eternamente com o Senhor. Cristo em mim, a esperança de viver uma vida vitoriosa aqui, olhando para o alto, olhando para o alto, olhando para o meu destino. Cristo em mim, a esperança da glória. É maravilhoso, irmãos, saber que nós não precisamos ter medo. Daniel falou isso ao final e o crente não pode ter medo dos últimos dias. Lá em Tessalonicenses, verso 17, diz assim: depois nós que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor no ar, e assim para sempre estaremos com o Senhor. E assim para sempre estaremos com o Senhor. Irmãos, a volta de Jesus é o começo de todas as coisas para o cristão. A volta de Jesus é o início de uma eternidade que não tem fim e que a nossa mente não entende, mas o nosso espírito ama, regozija e celebra e aceita e pula, porque aquilo que o racional não entende, a gente dá um stop nele para o Espírito Santo vibrar e regozijar com alegrias que a nossa mente não é capaz de entender, mas você viverá eternamente com Jesus. Aquele que caminha com Jesus hoje aqui, quem escuta
escolheu, Jesus, eu vou te seguir. Jesus, eu entreguei minha vida para o Senhor. Jesus, eu decidi obedecer. Andarão na eternidade com o Senhor aqueles que caminham desde já, desde hoje, desde agora. É uma continuidade. É uma continuidade. Tem gente que quer ir para o céu. Tem gente que quer morar com Jesus, mas não quer estar com Jesus hoje. Não faz sentido. Não faz sentido. Quando o Senhor disser apartem-se de mim, não haverá coitadinho, porque as pessoas hoje, irmãos, especialmente nos dias de hoje, está muito difícil ter pessoa neutra. Está muito difícil. Porque elas estão explícitas. Eu adoro o demônio, eu adoro o Satanás, eu adoro, elas declaram isso. É isso mesmo que eu quero, essa é a minha escolha mesmo. Eu não estou nem aí. O que antes era ocultismo, era oculto, hoje está assim, ó, para todo mundo ver. Faz o negócio na encruzilhada ali no sol de meio-dia, não interessa se está todo mundo vendo, se tem um evento, hoje está às claras. E todo mundo, irmãos, está tendo que se posicionar. Qual é o convite de Jesus para você? Continuar mudando de vida. Continuar abandonando práticas que desagradam o seu Senhor. Continuar se arrependendo. Continuar vivendo da palavra. Continuar vivendo do Senhor, não abandonar a casa do Senhor, não abandonar os caminhos do Senhor e não temer aquilo que vai trazer regozijo por toda a eternidade. Amém? Quero orar por você, para a gente encerrar. Você pode se colocar de pé. Ministério de Louvor, se puder encerrar com uma canção bem gostosa. Não sei qual que vocês pensaram aí, mas uma que o Espírito Santo vai colocar no coração de vocês agora. E a gente vai encerrar com um coração grato ao Senhor, porque tem alguém aqui que acha que merecia o céu, irmãos? Favor e graça imerecida. Deus não tinha que nos resgatar, mas Ele escolheu. Ele nos amou. Enquanto a gente canta essa canção, nós já vamos orar, vamos cantar uma canção. Se você sentiu no coração, meu Deus, eu quero caminhar melhor com Jesus, eu quero romper com algumas coisas que eu não estou conseguindo, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu não lembro de ter feito isso uma vez na minha história publicamente. Eu não sei, irmãos, o Espírito Santo pode estar falando com você de N formas. Mas enquanto nós cantamos uma canção, eu queria convidar quem sentiu isso no coração a vir aqui na frente, para a gente orar por você e você tomar posse de uma vitória que Jesus já venceu na cruz, no meu e no seu lugar, e ninguém teria condições de conquistar essa vitória a não ser Ele, que nunca errou, nunca pecou, nunca falhou, e você pode simplesmente tomar posse dessa vitória. Então, enquanto nós cantamos uma canção, vocês que sentiram no coração, vem aqui na frente, e nós vamos orar por você e encerrar essa noite especial. Igreja orando ao Senhor, ora ao Senhor, obrigado Jesus por essa palavra. Meu coração tem expectativas em ver o Senhor, estar com o Senhor. Tu és a minha luz e a minha salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Se você sentir desejo no seu coração, vem aqui na frente. Nós vamos orar por você. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de
suas mãos para o alto, adore ao Senhor, agradeça ao Senhor. Você está na casa dele, você está em liberdade aqui, louve com alegria. Tu és a minha luz. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Você está vendo o que você está pedindo? Você está pedindo para ele vir. Está pedindo para ele vir. Você está pronto. Você está pronto. Você está pronto. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará, aleluia. Aleluia. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por essa noite. Obrigado por esta palavra. Obrigado, Jesus, porque a nossa esperança é em Ti. Esperança da glória eterna em Ti. Esperança em ter um corpo que não sente mais dor. Um corpo glorificado. Um corpo que não padece. Mente que não padece. Isso tudo está firmado em Ti. Tu és, Jesus, a pedra de esquina, a pedra fundamental, meu Deus. E todas as coisas estão firmadas em Ti, meu Deus. Eu Te louvo por isso. Te louvo porque o Senhor é o começo e o fim de todas as coisas, meu Deus. E nós Te amamos, meu Deus. Abençoamos o Teu povo. Que essa palavra, meu Deus, entre no nosso coração e que a esperança da vinda do Senhor, meu Deus, traga sempre alegria. Desperta o nosso coração, o Teu povo, para os sinais, meu Deus, para estar preparado, Senhor, não sermos pegos de surpresa, mas estamos atentos, longe do entretenimento que rouba a nossa fé, que rouba a nossa alegria da caminhada, que rouba tantas coisas, Jesus. Queremos nos manter afastados dessas coisas, meu Deus. Em nome de Jesus, abençoamos o Teu povo, Pai. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você hoje, amanhã e eternamente, em nome de Jesus. Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Dá um abraço em quem está perto de você. Sai cantando, adorando ao Senhor. Deus te abençoe. Até domingão. Pois eu sei que vivo está.